Olá, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre as provas em espécie no processo civil e nesta aula o objeto de estudo é a prova pericial. Então, quando a gente fala em prova pericial, nós estamos falando de um tipo de prova naqueles casos em que haja uma maior complexidade do tema probando que exija conhecimentos técnicos ou científicos, né? E que, em razão disso, há necessidade de nomeação de um perito para que esse perito responda quesitos formulados pelas partes, pelo juiz, pelo Ministério Público, quando ele participar do processo, a respeito dessa questão mais complexa, né? Ou seja, para que o perito traduza para as partes, para o juiz, a complexidade daquele tema técnico ou científico e, com isso, possibilite que se desvendem os fatos da causa e se possa, então, ter um julgamento seguro a respeito daquele tema. Então, vamos começar com um conceito, né? Os professores Fred Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira vão falar que a prova pericial é aquela pela qual a elucidação do fato se dá com o auxílio de um perito, especialista em determinado campo do saber, que deve registrar sua opinião técnica e científica no chamado laudo pericial, o que poderá ser objeto de discussão pelas partes e por seus assistentes técnicos. Então, a conclusão do trabalho do perito, né, é esse laudo pericial, é onde estarão concentradas aí as conclusões dele a partir do estudo que ele fez do tema probando mais complexo, né, desse processo. E o artigo 464 é o que começa a tratar sobre a perícia no âmbito do CPC de 2015. Ele faz referência basicamente a 3 tipos de perícia, né? Ele vai falar do exame, da vistoria e da avaliação. A doutrina vai explicar para dizer que exame nós temos quando há necessidade de inspeção de pessoas, móveis ou de semoventes. Fala-se em vistoria quando se tem uma perícia que implica em inspeção de imóveis e de avaliação, aquele tipo de perícia em que há necessidade de se atribuir um determinado valor a um objeto, a uma coisa ou mesmo a um direito. Ok? Pois bem, considerando que a prova pericial ela é mais complexa e por vezes ela é bastante custosa, né, financeiramente falando, o artigo 464, no seu parágrafo 1º, vai estabelecer parâmetros em que o juiz, a partir dos quais o juiz poderá indeferir a produção da prova testemunhal. Então, o juiz indeferirá a perícia quando, aliás, eu falei prova testemunhal, prova pericial, me perdoe. O parágrafo 1º, então, disciplina que o juiz indeferirá a perícia quando, inciso 1, a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, ou seja, não há aqui um tema probando complexo que demande, que imponha a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados. 2, for desnecessária em vista de outras provas produzidas, então eventualmente pode até ser complexo o tema, mas há outras provas que são suficientes para demonstrar aquilo que está em discussão, né, que é o objeto da causa, então o juiz pode indeferir a perícia nesses casos. Ou, inciso 3, quando a verificação for impraticável, ou seja, já não existe mais o objeto, que seria objeto da perícia, ou não existe mais o local, né, em que haveria necessidade de se fazer perícia, ele já sofreu transformações e no seu estado atual não é possível aferir o seu estado anterior, então a perícia é impraticável nesse caso. Nessas hipóteses, o juiz, por decisão fundamentada, vai poder indeferir a produção da prova pericial e geralmente ele vai fazer isso no momento do saneamento do processo, né? Mas sempre precisa ficar claro, muito embora haja esses parâmetros legais para o indeferimento da perícia, a fim de que isso não se configure em ofensa à ampla defesa, é necessário que o juiz fundamente de forma analítica a sua decisão, e aí demonstrando que naquele caso concreto ou não é possível produzir
a prova pericial, ou ela não é necessária em razão da presença de outras provas no processo que sejam aptas a demonstrar aquilo que se está alegando. Na complementação a isso, e ainda dentro desse conceito geral de perícia, os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 464 vão tratar do que o legislador resolveu chamar de prova técnica simplificada, que é uma espécie mais simples de prova pericial, ou seja, naqueles casos em que haja necessidade de conhecimentos técnicos, porque as outras provas que constam dos autos não são suficientes a demonstrar aquilo que se está discutindo, mas não há assim uma complexidade tão alta, é possível, por economia de tempo, economia de dinheiro, que se faça a prova técnica simplificada. A grande diferença entre a prova técnica simplificada e a perícia propriamente dita é no seu procedimento, e na forma como ela é juntada ao processo. Então, uma perícia, como se trata de algo muito mais complexo, o perito vai estudar aquela situação e vai elaborar um laudo pericial por escrito que será juntado aos autos do processo. Quando a gente tem a prova técnica simplificada, nos termos aí dos parágrafos 2º a 4º do artigo 464, não há necessidade de elaboração de um laudo pericial, ou seja, o perito vai ser convocado, vai ser remunerado, inclusive, para prestar esse serviço, vai estudar aquela situação que é objeto da controvérsia e vai oferecer respostas a quesitos formulados pelas partes em audiência. Então, simplifica-se o procedimento da prova pericial nesse caso, evitando a elaboração de um laudo por escrito e respondendo-se aos quesitos das partes e do juiz por meio de oitiva em audiência, o que torna muito mais dinâmica aí a produção da prova técnica simplificada. Mas, assim como na perícia propriamente dita, se exige também na prova técnica simplificada que haja uma pessoa que tenha expertise naquela área, ou seja, que tenha conhecimento aprofundado, técnico e científico na área que inclui aquele tema objeto de prova, o que mais? Os parágrafos aí, desse artigo 464 vão estabelecer as condições para que isso ocorra, O parágrafo 2º vai disciplinar que a decisão por uma transformação da perícia em uma prova técnica simplificada pode ser de ofício, partindo do juiz essa iniciativa ou por provocação das partes. Então o juiz, verificando que há complexidade, mas ela é menor e possibilitaria a produção da prova técnica simplificada, ele pode converter uma perícia em prova técnica simplificada, que consistirá na inquirição de um expert, de um perito em audiência, sem necessidade de produção de um laudo pericial. Uma disposição interessante está no parágrafo 4º. Disciplina que durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos na causa. O que é interessante é essa primeira parte aqui, que deverá ter formação acadêmica específica. A doutrina tem considerado que aqui há um exagero do legislador ao se exigir formação acadêmica, quer dizer, uma formação superior naquela área, porque há determinados ramos do conhecimento e há determinados profissionais que têm um conhecimento aprofundado a respeito do seu assunto, do assunto da sua expertise, mas que não têm formação acadêmica e que, apesar disso, poderiam perfeitamente esclarecer de forma técnica, de forma fundamentada, aquelas questões relativas ao tema probando. Então, essa exigência de formação acadêmica não é uma exigência definitiva. O que a gente deve ler aqui é no sentido de que é melhor que haja formação acadêmica para isso, mas que não houver
profissional com formação acadêmica disponível, é perfeitamente possível que outro que tenha a mesma expertise no assunto possa desenvolver a perícia ou a prova técnica simplificada, ok? Vamos adiante, né? A gente falou da produção da prova pericial ou da prova técnica simplificada e mencionamos aqui os atores envolvidos nessa prova, né? Então, nós temos o perito e temos os assistentes técnicos. O perito deve ser alguém de confiança do juízo, né? Porque ele é nomeado, em regra, pelo juiz da causa, né? Então, ele precisa ser especialista na área e ele vai atuar como uma longa-manos do juízo, nesse caso, né? Na produção dessa prova, porque ele vai traduzir para uma linguagem que seja acessível ao juiz e às partes, aos advogados, toda aquela informação técnica e científica da sua área de saber, né? Então, ele precisa ser especialista, ele vai atuar, nesse caso, como auxiliar do juízo. O perito vai emitir juízo de valor a respeito da sua área de conhecimento. Então, analisando o tema da prova, ele vai emitir juízo de valor dentro especificamente da sua área de conhecimento. O perito não faz, por exemplo, enquadramento jurídico. Então, vamos imaginar que se esteja discutindo num processo um erro médico. O perito nomeado, obviamente, deve ter conhecimento a respeito da medicina para que ele responda aos quesitos formulados pelas partes e pelo juiz, e dentro disso ele vai fazer a valoração, quer dizer, dentro da sua área de conhecimento ele vai valorar as informações que ele obteve e fornecer respostas aos quesitos. O que ele não pode, por exemplo, é dizer, olha, nesse caso aqui não houve erro médico, então não pode haver condenação do réu ao pagamento de danos morais, porque esse negócio de não pode haver condenação do réu ao pagamento de danos morais é o enquadramento jurídico e não pertence ao perito esse enquadramento jurídico, né? Quem vai fazer em última análise esse enquadramento é o juiz no seu julgamento. Sempre que o perito se distancia da sua área e começa a fazer juízo de valor a respeito de questões jurídicas, né? Quer dizer, ele vai além daquilo que se espera dele, ele pode ter a sua imparcialidade violada. E o perito é um agente imparcial no processo, quer dizer, ele não pode ter interesse em beneficiar uma parte e prejudicar outra, né? Assim como o juiz, o perito precisa ser imparcial. Por isso até que o artigo 465, lá no parágrafo 1º, permite que as partes façam a arguição de impedimento ou de suspeição do perito, né, seguindo aquelas regras que se aplicam ao juiz e que estão previstas lá nos artigos 144 e 145 do CPC. Além disso, o artigo 467 prevê que o próprio perito pode se declarar, logo depois de nomeado, ele pode dizer, olha, eu tenho uma ligação com uma das partes, enfim, e pode arguir a sua suspeição ou seu impedimento, escusando-se do encargo que o juiz lhe atribuiu, né? Além disso, o perito pode ser substituído. A previsão está lá no artigo 468. E obviamente que isso não acontece de forma rotineira, né? Ele vai poder ser substituído quando ele não tiver, ficar evidente que ele não tem conhecimento específico a respeito daquele tema, ou quando ele deixar de cumprir o encargo que o juiz lhe fixou, é possível então que o juiz faça a sua substituição. Outro profissional, além do perito, que pode atuar na produção dessa prova é o chamado assistente técnico. E a previsão está lá no artigo 466, parágrafo 1º. O assistente técnico, então, a diferença dele para o perito é justamente a questão da imparcialidade. Enquanto o perito é nomeado pelo juiz e deve ser imparcial, né, o assistente técnico é escolhido por cada uma das partes. Não há obrigatoriedade que a parte nomeie assistente técnico, mas é bastante recomendável que ela o faça, ou seja, se ela tiver condições para acompanhar o desenvolvimento da perícia, ela pode contratar um assistente técnico, que é uma pessoa, assim como o perito, que tem conhecimento técnico e científico aprofundado a respeito do tema probando, né? E a função do assistente técnico é justamente acompanhar a produção da prova
pericial, depois, né, estudar o laudo pericial apresentado nos autos do processo e oferecer para a parte um parecer técnico, né, que possa embasar aí a defesa dos interesses dela no processo, seja concordando com o laudo pericial, seja discordando do laudo pericial. Então, a ideia, né, do assistente técnico é que não se exige dele a imparcialidade, então ele é um sujeito parcial no processo, ele é opcional, a parte não é obrigada a contratar assistente técnico e cada parte vai arcar com as despesas aí do seu assistente técnico, né? E ele vai fiscalizar, né? A função dele é importante, né? Porque como ele tem conhecimento técnico a respeito do assunto, ele pode fiscalizar o trabalho do perito, acompanhar as diligências do perito no momento, né, da colheita das informações e depois fornecer o seu parecer técnico para embasar uma defesa da parte no processo. Indo além, né, além desses sujeitos, nós temos que analisar os casos em que a perícia é dispensável. A gente viu nos termos do parágrafo 1º do artigo 464 aquelas hipóteses em que o juiz vai indeferir a produção da prova pericial. Além disso, o artigo 472 disciplina sobre a dispensa da prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Então, esse dispositivo basicamente complementa aquela disposição do parágrafo 1º do artigo 464, né, para dar ao juiz a possibilidade de dispensar a realização da prova pericial, mesmo naqueles casos em que inicialmente ela seria necessária, se as partes, ambas as partes, e é importante que as duas tenham feito isso, tenham juntado pareceres técnicos que o juiz considere suficientes para elucidar a questão, né? Então, aí, com isso nós temos economia de tempo e até economia de dinheiro, porque já tem prova suficiente a respeito daquele assunto. Agora, sempre que isso acontecer, o juiz precisa fundamentar a sua decisão, né? Ele precisa dizer a razão da dispensa da prova e, obviamente, ele precisa admitir que os pareceres técnicos juntados pelas partes são suficientes para que, por exemplo, se ele fizer isso na decisão de saneamento do processo, ele não pode, lá na sentença, declarar algo em sentido contrário. Por exemplo, dizer o autor não logrou demonstrar efetivamente as suas alegações. Opa, se ele, no saneamento, considerou que os pareceres técnicos juntados pelo autor e pelo réu eram suficientes para esclarecer a questão, ele não pode agora, né, dizer que no âmbito da sentença que os fatos não foram devidamente provados. Ele vai ter que reconhecer que eles foram devidamente provados e aí se o réu produziu um parecer técnico melhor, mais elucidativo, que afastou aquilo que o autor pretendia, então o juiz vai ter que declarar isso na sua sentença, para dizer, olha, o parecer técnico apresentado pelo réu é de uma qualidade melhor e afasta a responsabilidade dele em relação ao que o autor alegou. Ok? Bom, vamos continuar aqui e agora a gente vai tratar sobre o procedimento da produção da prova pericial. Então a gente já viu, quando estudamos petição inicial e contestação, lá na fase inicial, né, que as partes vão requerer a produção das provas, o autor na inicial e o réu na contestação. O juiz, obviamente, na decisão de saneamento do processo, vai verificar se há ou não há necessidade de produção desta ou daquela prova. Se houver requerimento de produção de prova pericial, o momento da apreciação, né, desse requerimento é na decisão de saneamento. E aí, se o juiz determinar a produção da prova pericial, ele já vai nomear um perito dentre aqueles que estejam cadastrados junto àquele juízo e depois da nomeação do perito ele vai determinar que as partes sejam intimadas para que se manifestem no prazo de 15 dias sobre a nomeação do perito, né, para ver aí se as partes têm alguma alegação com relação à suspeição
ou impedimento do perito. Se elas não tiverem nenhuma arguição com relação a isso, elas vão então poder indicar nessa ocasião o assistente técnico que elas eventualmente tenham contratado e vão formular também os quesitos. O que são os quesitos? São as perguntas que as partes formulam para serem respondidas pelo perito no laudo pericial, certo? Então o momento para a formulação dos quesitos é nessa oportunidade que as partes têm logo depois da nomeação do perito. Na mesma decisão em que o juiz determina a intimação das partes sobre a nomeação do perito, ele também determina a intimação do perito para que em 5 dias ele proponha honorários, apresente o seu currículo e os seus contatos profissionais, né? Porque inclusive essas informações são importantes para que as partes possam conhecer melhor sobre o perito e eventualmente alegar aí alguma questão relativa ao impedimento ou suspeição, ou mesmo uma eventual incapacidade técnica do perito para fazer um laudo pericial a respeito daquele assunto específico. Uma vez que o perito tenha se manifestado sobre a sua proposta de honorários, também as partes devem ser intimadas para que se manifestem sobre essa proposta de honorários, né? Notadamente a parte a quem incumbe o ônus de pagar os honorários periciais. E depois que essas questões todas já foram definidas, né, a parte pode se manifestar, por exemplo, alegando que os honorários requeridos pelo perito estão muito altos, estão fora do padrão do mercado, e aí quando a parte fizer isso, ela vai ter que demonstrar qual seria o padrão do mercado a fim de que o juiz tenha condições de decidir essa questão que se abre com relação aos honorários periciais, né? E, havendo alegação nesse sentido, o juiz deve dar novamente ao perito a oportunidade de se manifestar antes de proferir qualquer decisão a respeito do assunto. Depois de tudo isso, né, que essas questões todas relativas a eventual impedimento, suspeição, honorários do perito tenham sido resolvidas, a perícia será realizada. Então, o juiz vai fixar um prazo para que o perito apresente o laudo, produza aí o seu estudo a respeito do assunto e entregue, protocolize nos autos do processo o laudo pericial. Depois disso, uma vez apresentado o laudo pericial, o juiz vai ter que abrir a oportunidade para que as partes se manifestem a respeito dele, e nessa manifestação as partes poderão formular o que a gente chama de quesitos suplementares. A previsão está lá no artigo 469 do CPC. Quer dizer, eventualmente a parte formulou um quesito e o perito respondeu, mas não respondeu da forma adequada, não respondeu de forma completa, então a parte pode pedir esclarecimentos, formulando perguntas complementares àquela, né, que são os chamados quesitos suplementares à perícia. Mas veja, devem ser suplementares, não podem ser quesitos novos. A parte esqueceu de formular um quesito, aí tem um novo tema, ela quer agora colocar nos quesitos suplementares. O perito não é obrigado a responder isso, obviamente, porque esse quesito já deveria aparecer lá desde o início. Então é muito importante que sejam de fato quesitos suplementares decorrentes de respostas que não sejam completas no laudo pericial, né? E aí, uma vez formulados esses quesitos suplementares, o juiz vai novamente determinar prazo para que o perito os responda, e isso vai finalizar a produção da prova pericial, certo? O artigo 473 estabelece requisitos formais e de conteúdo para o laudo pericial, né? Então, o laudo, nós temos que compreendê-lo como um documento complexo em que o perito vai apresentar a metodologia que ele utilizou, e isso é muito importante, né? Que o perito apresente o método que ele utilizou para aquele estudo e para responder aqueles quesitos, porque é a partir do método que a gente vai poder verificar se de fato aquelas respostas são confiáveis ou não. Não se trata de mera opinião do perito, ele precisa justificar
as suas respostas, e a justificativa se dá essencialmente pela apresentação da metodologia indicada. Então, a metodologia, as referências bibliográficas, tudo isso é importante para que se possa aferir o valor que aquele laudo pericial merece, né? Além disso, é muito importante que esse laudo pericial seja feito em uma linguagem compreensível para o juiz, para as partes, para os advogados, né? Porque, muito embora vá se utilizar da ciência e da técnica para a resposta dos quesitos, as respostas precisam ser compreensíveis, justamente porque é a partir do laudo que o perito vai traduzir aquela situação técnico-científica para pessoas que não têm aquele conhecimento técnico-científico aprofundado, que são o juiz, as partes e os seus respectivos advogados. O que mais? Mais um detalhe, e aqui com base no artigo 477, né? Depois que o perito entrega o seu laudo pericial e eventualmente são formulados quesitos suplementares, as partes têm a ocasião também de entregar os seus pareceres técnicos, né? E é justamente nesses pareceres técnicos que as partes se basearão para eventualmente impugnar alguma conclusão do perito. E daí a importância do assistente técnico, né, que estará ao lado da parte nesse caso, porque ele vai dar subsídios para que a parte possa eventualmente impugnar a resposta dada pelo perito quando essa resposta não for adequada. Então, nesse momento em que a parte tem para se manifestar com relação ao laudo pericial, que ela pode requerer a juntada de parecer técnico do seu assistente técnico. E um detalhe também, que há previsão legal nesse sentido, no artigo 477, que diz respeito a essa fase posterior à entrega do laudo pericial. O juiz, então, determina o prazo, o perito entrega o laudo, é possível a formulação de quesitos suplementares. Agora, é possível também que o juiz determine o comparecimento do perito e dos assistentes técnicos na audiência de instrução e julgamento, quando ele entender que é mais proveitoso para o entendimento dele mesmo e das partes e dos seus advogados, que as respostas aos quesitos suplementares, que eventuais dúvidas sobre o laudo sejam sanadas na própria audiência, por meio de depoimento. E aí, com isso, né, nós temos uma facilitação, na verdade, do procedimento, que em vez de as partes peticionarem, o perito responder por escrito, quando a questão for muito complexa, eventualmente melhores explicações podem ser dadas na própria audiência, e isso o juiz pode determinar. Por isso que a prova pericial, em regra, é produzida sempre antes da audiência de instrução e julgamento, de modo que ela seja concluída, né, e aí se verifique eventual necessidade de determinação para que o perito e os assistentes técnicos sejam ouvidos na própria audiência para esclarecimentos, se for o caso. Indo além, o artigo 471 possibilita que as partes, de comum acordo, escolham o perito. Aqui ele traz uma possibilidade, né, uma forma específica aqui de negócio jurídico processual. Quando você estudou a parte introdutória do processo civil, você estudou sobre os negócios jurídicos processuais que estão previstos lá no artigo 190 do Código. Esse artigo 471 traz um tipo específico desse negócio jurídico processual, que é quando as partes poderão escolher de comum acordo o perito. Isso evita uma série de problemas de, por exemplo, alegação de impedimento ou de suspeição do perito. Não vai haver porque ele foi escolhido pelas partes, ou seja, é um profissional com conhecimento técnico e científico a respeito do assunto e que goza da confiança do autor e do réu. Quando que as partes vão poder fazer isso? Quando, inciso 1, sejam plenamente capazes e, inciso 2, a causa possa ser resolvida por
autocomposição. Então esses são os requisitos para esse negócio jurídico processual e que são os requisitos dos negócios jurídicos processuais em caráter geral, como consta da previsão do artigo 190 do CPC. Tá? E aí, obviamente que diante desse negócio jurídico processual, ao juiz vai incumbir aceitar, né, o perito que tenha sido escolhido pelas partes, a não ser que haja alguma das hipóteses do parágrafo único do artigo 190 do CPC, para onde eu te remeto, para que você recorde, né, quais são as hipóteses em que o juiz pode afastar o negócio jurídico processual. Mas, em regra, o juiz, então, fica subordinado à vontade das partes nesse negócio jurídico processual de escolha do perito, nesse caso. Mais um tema importante diz respeito à valoração da prova da prova pericial, o artigo 479 disciplina que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Isso aqui é importante, né? Então, o juiz vai valorar as provas dos autos, levando todas as provas produzidas em consideração. Então, não há, a princípio, em regra, nenhuma prova que seja superior às outras, nem mesmo a prova pericial é superior, por exemplo, à prova testemunhal, né? Cada prova precisa ser valorada de acordo com aquilo que ela tenha esclarecido nos autos do processo. E a base para que o juiz faça a valoração da prova pericial é o método utilizado pelo perito. Então, eventualmente, o juiz determinou a realização da perícia, o perito chegou a uma determinada conclusão utilizando um determinado método. Só que uma das partes juntou um parecer técnico em que se demonstra que aquele método utilizado é inadequado, que aquela conclusão é equivocada em razão do método que foi utilizado, e aí esse mesmo parecer técnico chega a uma conclusão diversa, utilizando o método correto nesse caso. O juiz pode afastar aquela perícia, pode então valorar negativamente aquela perícia, dizendo que ela não logrou demonstrar ou que chegou a uma conclusão equivocada? Pode, desde que ele faça isso de forma fundamentada. Quer dizer, ele precisa demonstrar na sua decisão quais são os valores negativos daquela prova pericial, daquele laudo pericial, e, em contrapartida, qual seria o método adequado e a conclusão adequada. Então, o juiz não é um refém da prova pericial, né? Ele pode, obviamente, entender que a prova pericial não chegou a uma conclusão adequada, desde que ele respeite esta regra fundamental de fundamentação das decisões judiciais e fundamentação analítica, tá? E a base para isso é o método utilizado pelo perito. O artigo 480 trata das hipóteses em que o juiz determinará a realização de uma nova perícia. A disposição é a seguinte: o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Então veja, nós temos alguns procedimentos. O laudo é entregue, né, protocolizado nos autos do processo. Abre-se a oportunidade de manifestação das partes, elas podem formular quesitos suplementares. Se depois de tudo isso, eventualmente o perito vai ser ouvido em audiência, e mesmo assim a perícia não foi suficiente para esclarecer todos os fatos intrincados daquela causa, o juiz então pode nomear um novo perito e pode determinar a realização de uma nova perícia, né? É possível isso porque o objetivo não foi atingido naquela primeira. Aí o parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. E aí essa segunda perícia vai ser regida, diz o parágrafo 2º, pelas mesmas disposições
que regeram a primeira perícia, quer dizer, respondendo aos mesmos quesitos, dentro daquelas mesmas condições, para que se verifique se essa segunda perícia consegue ou não esclarecer, né, de forma adequada todos os fatos daquela causa. E o parágrafo 3º, complementando e fechando essa disposição, vai disciplinar que a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra, ou seja, o fato de a primeira não ter sido totalmente esclarecedora e o juiz ter determinado a realização de uma segunda prova pericial não significa que a primeira é inválida, completamente inválida. Significa que na sentença o juiz terá duas provas, dois laudos periciais à sua disposição, e aí, analisando o método de cada um deles, vai dar o valor que cada um possa merecer, sempre de forma fundamentada. Sempre de forma fundamentada. Ok? Isso é muito importante. Isso é basicamente o que a gente tinha para falar sobre prova pericial. Nós não analisamos, como você pode perceber, todos os artigos do Código relativamente à prova pericial, né? Então é do artigo 464 até o artigo 480. O que eu te recomendo? Que você faça uma leitura detida desses artigos e te recomendo mais que você faça essa leitura lá no Juradocs, dentro do meu CPC comentado, que daí você pode ler os dispositivos legais e os comentários a esses dispositivos, além de ter disponível para você aí um banco de decisões dos mais importantes tribunais, além de notas de doutrina, né, que complementam os meus comentários. Então você tem lá um banco de informações muito grande a esse respeito, e é isso que eu te recomendo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode acessar o Juradocs e ter acesso a esse conteúdo completo, ok? Nos vemos então na próxima aula. Até mais!